Pessoal, tudo bem com vocês? Estão dando sequência ao nosso assunto fundamento. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre o fundamento ataque, tá? A ideia é tentar tirar um pouquinho aquilo que normalmente se entende como ataque, que é aquela finalização em forma de cortada. A gente vai ver que a cortada ela é um gesto técnico do ataque, mas o ataque é muito maior do que isso, tá certo? Então vamos lá. De acordo com os fundamentos então, do vôlei, nós temos 6 fundamentos, tá? O ataque ele se encaixa ali na quarta posição, então a gente tem o ataque, perdão, quando uma equipe saca, a outra equipe vai realizar o passe ou recepção. Essa recepção é realizada para o levantamento, o levantador ele vai preparar a jogada de ataque e esse ataque vai ser a finalização da jogada. Aqui ele está representando com uma cortada, mas ele pode ser feito de outras formas, tá certo? Com aquela classificação de acordo com a dependência ou não do adversário, a gente tem o ataque sendo caracterizado como um fundamento de princípio ofensivo, é aquele que ataca diretamente a quadra do adversário, ele, tá certo? Bom, vamos lá. O ataque. Deixando claro, todas as ações que enviam a bola para a quadra do adversário, excetuando o saque e o bloqueio, eles vão ser considerados golpes de ataque. Então, toda vez que você coloca a bola para a quadra adversária, tentando a marcação de um ponto, tirando a situação do saque ou do bloqueio, nós vamos ter uma situação de ataque, tá certo? O ataque é o fundamento do jogo que desperta o maior interesse na maioria dos praticantes. Então, se você for dar um treino, você for lá para os seus atletas, hoje vai ter treino de bloqueio, todo mundo meio cabisbaixo. Quando é treino de ataque, esse ataque ele dá um grau maior durante os treinamentos, tá certo? Ele constitui-se de uma combinação de movimentos que culmina com o golpe na bola no ponto mais alto possível, que na maioria das vezes encerram ali. Isso caracterizando o fundamento ataque com um gesto técnico cortada, tá certo? Que é esse que é representado nas imagens aí, tá ok? Sua preparação para a realização varia em consequência da recepção e da trajetória do levantamento, tá certo? Então você vai se preparar para a realização do ataque, dependendo muito de como vai ser a recepção. Então, como eu já falei para vocês, o único o único fundamento do vôlei que só depende de você é o saque. Então você consegue se planejar de antemão. Todos os outros têm uma dependência muito grande do que acontece ao seu redor. Então não tem como eu planejar como vai ser um ataque, tá certo? Eu ter esse planejamento fechado na minha cabeça de como vai ser um ataque, se eu não sei como é que vai ser a recepção, como é que vem o levantamento, etc. e tal. É óbvio que quanto maior o nível da sua equipe, maior a possibilidade de se prever, porque você já sabe o que um atleta, o que o outro é capaz de fazer, tá certo? O ataque realizado pelo levantador recebe o nome de bola de segunda. Então, o ataque não necessariamente ele precisa ser feito num terceiro contato com a bola, tá? Que tem o primeiro da recepção, o segundo, o terceiro do ataque. Então, lembrando que toda ação que ataca a quadra adversária é um ataque, e toda vez que o levantador ele tenta a realização desse ataque, ele é chamado de bola de segunda. O ataque realizado no primeiro toque de um time após o erro da recepção ou defesa do time adversário é chamado de bola de cheque. Tá certo? O que é o cheque? Vamos supor que o saque da sua equipe ele foi tão violento em que a recepção da equipe adversária ela veio em direção à rede. O atacante ele salta e realiza a finalização do movimento. Esse movimento é chamado de bola de cheque. Tudo isso devido ao termo checkmate do xadrez. É como se fosse o checkmate mesmo. A bola veio direto, atacou, checkmate. De acordo com as regras atuais do jogo, sistema de ponto por rally, né, o ataque assumiu um papel ainda mais importante para o resultado da partida. Então, a grande maioria dos pontos realizados por uma equipe, eles são realizados por meio do ataque, tá certo? Do ataque em si, a finalização da jogada, ou pela cortada, ou por meio de uma largada. A gente já vai ver mais à frente. Quando a gente fala em regras, tá? O que envolve o ataque? Então, primeiro, não pode haver retenção da bola, então de forma alguma você pode empurrar essa bola tanto de baixo para cima como de cima para baixo, tá? Não tem a possibilidade de reter a bola. Os jogadores da zona de ataque podem completar um golpe de ataque a qualquer altura, desde que o contato da bola tenha ocorrido dentro do espaço de jogo da equipe. O que é esse dentro do espaço de jogo? Vamos supor que o seu levantador ele fez um levantamento e a bola ficou muito colada e a bola está passando por sobre a rede para a quadra adversária. A partir do momento que ela ultrapassar a linha da rede, eu não posso mais contactar a bola para fazer um ataque, tá certo? Então o jogador da zona de ataque ele está livre para fazer o ataque, seja a bola mais alta, mais baixa, de qualquer jeito, desde que seja dentro do espaço de jogo da sua equipe.
Já o jogador da zona de defesa, ele não poderá atacar dentro da zona de ataque caso a bola esteja acima do bordo da rede. Então, os jogadores da posição 1, 6 e 5, eles não podem de maneira nenhuma entrar na zona de ataque, saltar e fazer um ataque dali de dentro, tá certo? Então, para que isso ocorra lá, o jogador da zona de defesa ele poderá atacar normalmente caso salte antes dessa linha que delimita a zona de ataque da zona de defesa, tá certo? Não é permitido atacar o saque adversário estando na zona de ataque e a bola acima do bordo superior da rede. Vamos supor que o sacador adversário ele fez um saque muito rente à rede, eu não posso simplesmente saltar e atacar a bola, desde que eu esteja na zona de ataque, tá certo? A gente fala em gestos técnicos do ataque, aí a gente vai entender, então o ataque até então a gente falou de uma forma geral, de uma forma mais ampla. Agora, quais são os gestos técnicos que eu posso utilizar no ataque? Então eu posso utilizar, finalizar essa jogada por meio da cortada, que é aquele movimento mais bonito do voleibol, tá? Aquele que finaliza a maioria dos rallies, onde a bola é atacada de cima para baixo, tá certo? Eu posso realizar um outro gesto técnico que é um ataque bem a meia força, onde você faz o encaixe da bola e manda a bola para a quadra adversária. Normalmente ele é feito quando a bola não está no ponto ideal para um ataque, e sim para você não, simplesmente você não vai entregar a bola de graça para o adversário, então você coloca a bola para o outro lado. Ele é muito realizado, principalmente ali na figura de baixo, no vôlei de praia, tá bom? Temos também a largada, então normalmente utilizado, feita com a ponta dos dedos, então você vai empurrar entre aspas, apesar de não poder reter a bola, então você tem um contato breve com a ponta dos dedos e coloca essa bola para a quadra, para a quadra contrária. E outro ponto também é com relação ao direcionamento, então eu posso atacar essa bola paralela, na diagonal menor, ou posso atacar ela mais ao fundo da quadra, mais no meio da quadra, ou bem para baixo, tá bom? Com relação ao direcionamento dessa jogada. Beleza. Pensando então no ataque agora com o fundamento, com o gesto técnico cortada, quais são as fases desse ataque? Então, primeira coisa, primeiro, eu tenho que realizar um deslocamento ao passado, então a quantidade de passos que serão dados até o local de salto, então é o chamado das passadas. A preparação ou ajuste é o último contato do corpo com o solo. Tá certo? É aquele momento em que você trava toda uma corrida horizontal e você vai transformar isso em salto vertical. Salto. Os braços são trazidos estendidos para a frente do corpo, sendo ainda lançados para o alto. Os membros inferiores se estendem assim como o tronco. A velocidade horizontal na corrida auxilia na impulsão vertical, ajudando na busca pelo máximo alcance, pelo maior alcance. Então você vai lá no ponto mais alto. E a fase aérea, após sair do chão, há toda uma preparação para o ataque. Então o tronco faz uma leve hiperextensão, então você vai jogar esse tronco para trás, as pernas são flexionadas para trás, então você vai ficar com uma figura de um C ao contrário, tudo isso para manter um equilíbrio, tá? O braço que vai golpear a bola vai para trás da cabeça, tá certo? 5, então as fases de ataque, o golpe na bola. O corpo se fecha sobre a bola através de uma flexão de tronco e da volta das pernas que estavam flexionadas para trás. O braço de ataque vem para frente até o encontro com a bola no ponto de maior alcance possível. Então, quanto mais alto você pegar a bola em relação à rede, maior é a chance dela ultrapassar a rede, tá bom? Deve ser feita ainda uma flexão de punho para imprimir uma rotação na bola. Então, você vai ter contato com a mão máxima aberta possível e você vai trabalhar o punho para direcionar essa bola para baixo. E a aterrissagem, os membros inferiores devem flexionar-se para a recuperação do equilíbrio e preservação das articulações. O aluno deve voltar ao solo em condições que lhe permitam a sequência do jogo. Então não é simplesmente atacar na bola e cair de qualquer jeito. Por quê? Muitas vezes essa bola é defendida e ela continua em jogo. Você tem que cair, se recuperar e estar pronto para a continuação do jogo. Tá ok? As fases de ataque, então você tem a passada toda, o último apoio, o salto, o corpo todo flexionado para trás, o braço de ataque vai lá atrás, você tenta buscar a bola lá no ponto mais alto, toca na bola, faz uma flexão de punho para frente e tenta recuperar o equilíbrio tocando o chão com os dois pés ao mesmo tempo. Beleza? Então, quando a gente falou sobre levantamento, a gente viu que os levantadores eles dependem muito do sistema de jogo. E o sistema de jogo ele vai ficando mais complexo
à medida que você vai especializando os atletas, não só o levantador, mas também os atacantes. Então, se no sistema 6-0 a gente tem o levantador como aquele que está na posição 3, ou seja, a posição 3 é a posição do levantador. Nós temos também as posições 2 e 4 que fazem parte do atacante. Então, no próximo rodízio, o jogador 13 vai para a posição de levantador, tá? O 8 que está no fundo vai atacar na posição 4 e o 7, que era o levantador momentâneo, ele vai atacar na posição 2. Então nós temos alguns atacantes, mas a gente não, como eu falei no vídeo de levantamento, nós temos o 6-0 significa o quê? Eu tenho 6 atacantes, mas eu não tenho especialistas, tá certo? Vai muito para a posição que ele ocupa na quadra. Quando eu venho para um sistema 4-2 com o levantador na 3, eu começo já a especializar os meus levantadores, mas eu não tenho atacantes específicos. Agora eu sei que eu tenho 4 atacantes, mas todos eles vão atacar na posição que eles estiverem. Então, quando o jogador 13 está na posição 4, ele ataca pela 4, o jogador 10 está na 2, ataca pela 2, conforme o rodízio, há aquelas trocas entre o levantador sempre procurando a posição 3, e você tem os atacantes sempre nas extremidades, a gente chama de extremidade da rede, ou mais na posição 4, ou mais na posição 2, tá certo? Como eu havia falado, no 4-2 eu tenho os atacantes de ponta, né, os ponteiros, tá? Que vai atacar normalmente na zona de ataque e na posição 4, ele vai atuar na posição 4 quando ele está na zona de ataque, vai atuar na posição 1 quando está na zona de defesa, tá? E os atacantes de saída, ou também chamado de opostos, tá bom? Mas normalmente eles não, apesar de eu estar colocando a nomenclatura aqui, ainda não se tem uma especialidade muito grande por posição. Eu sei que a gente tem 4 atacantes, tá? E eles atuam sempre nas extremidades da rede, tá ok? Quando eu vou para um levantador com o 4-2 com o levantador na 2, eu tenho o quê? Eu tenho 2 levantadores em quadra, lembrando que eu não estou colocando o rodízio na posição correta, então toda vez que o levantador está na rede, ele atua pela posição 2, e quando o levantador que está no fundo atua pela posição 1. E aqui eu já tenho a especialização de mais 2 atacantes, que são centrais. Atacantes de ponta, que aí ele já começa a atuar na posição 4 quando ele está na rede, na posição 6 quando ele está no fundo, e os atacantes de meio ou centrais, ele atua pela posição 3 quando está na rede e pela posição 5 quando está no fundo. É esse central, quando está no fundo, na posição 5, que vai fazer a troca com o líbero quando a equipe começar a utilizar, tá bom? E já quando eu vou para um sistema 5-1, então o meu levantador, toda vez que ele está na zona de ataque, ele atua pela posição 2, toda vez que ele está na posição do fundo, tá? Na zona de defesa, ele atua pela posição 1, e aí eu já tenho todas as especialidades. Eu tenho ponta, ou chamar de ponteiro, que atua na rede pela posição 4 e no fundo pela posição 6, tá? Os atacantes centrais, que atuam na rede pela posição 3 e no fundo pela posição 5, e o atacante de saída, ou chamado de oposto, que é aquele que vai ficar na diagonal mais longa do levantador, ele atua também nas mesmas posições do levantador, quando está na rede pela posição 2 e no fundo pela posição 1, só que ele atua sempre contrário ao levantador. Quando o levantador está no fundo, o atacante oposto está na rede, quando o levantador está na rede, o atacante oposto está no fundo. Tá certo? Esse ponto foi só para dar uma ilustrada em quais atacantes tem, quantos atacantes tem, quais são as suas especialidades, mas a gente vai trabalhar mais isso quando a gente trabalhar com os sistemas de jogo, tá ok? Fiquem bem e nos vemos o quanto antes, tá bom? Grande abraço, até mais.